Olá, eu sou Márcia Peltier e começa agora o nosso podcast Ontem, Hoje e Amanhã. A gente sabe que tudo que acontece no passado reflete no presente e transforma o futuro. E no nosso podcast de hoje nós vamos conversar com Alberto Reutemann. Ele é gestor de carreiras e escritor, fundador dos grupos Armazém e Escola do Caos e escreveu o livro Você é o que você entrega. Então vamos ao nosso podcast. Olá, Alberto. Prazer, Márcia, é uma honra estar aqui contigo e com todos os seus ouvintes. Alberto, como é que é essa história de que você é o que você entrega? O que importa no mundo corporativo? É apenas a performance profissional? Pois é, a performance é uma palavra que estimula as pessoas a invariavelmente pensar a respeito de algo que nós não somos, né? No teatro, por exemplo, quando alguém assume um papel, fala que vai performar, né? E a gente, de uma maneira acho que até equivocada, acabou levando isso para o mundo corporativo, né? Falar em performance sempre remete a fazer algo que está fora do nosso controle, do nosso jeito de ser. Então, a gente sempre ouve as pessoas falarem que tem que planejar demais, tem que estruturar como as entregas vão ser feitas, e a gente começa a ver que existem alguns tipos de profissionais dentro das companhias, alguns que planejam muito, falam muito e outros que entregam. Quando a gente olha as pessoas que crescem nas empresas e se sustentam, né? Tem muita gente que cresce e não se sustenta, mas os que crescem e se sustentam são pessoas que entregam. Daí o título, você é o que você entrega, né? Você não é o que você planeja, promete, você é o que você faz. Agora, quando tem essa entrega, eu tenho ouvido algumas pessoas do mundo corporativo falando que hoje em dia você analisa uma pessoa não apenas pela sua, vamos dizer assim, capacidade profissional. Você tem que ter, assim, vamos dizer, um quociente emocional, que você tem que ter um perfil de agregação, de conciliação, e não apenas só daquele super ultra profissional que ia em frente e não importava, vamos dizer assim, alguns danos colaterais que se faziam nas suas relações corporativas. Isso mudou? Eu acho que a gente foi criado, né, Marcia, num mundo onde a gente demonstrar as nossas vulnerabilidades, as nossas emoções, era sinal de fraqueza, né, de fragilidade. Imagina 10 anos atrás, a gente chegar para o chefe e falar que tinha medo, tinha receio, ou estava se sentindo pressionado, né? A tendência de ser trocado rapidamente era muito grande, né? As pessoas tinham que dar o sangue, né? A gente cresceu com alguns dogmas no mundo corporativo. Chega cedo, vai embora tarde, trabalha muito que no futuro eu te recompenso. A gente não tem mais esse tempo, né? A gente vive agora uma era da autenticidade emocional, da vulnerabilidade, da autenticidade. Profissionais, líderes que hoje chegam e falam que não sabem, não têm todas as respostas, passam a ter todas as perguntas, né? Nós somos feitos de carne e osso, a liderança está passando por um processo de ser desmistificada, né? Não é mais super-homem, Mulher Maravilha, são seres humanos comuns como todos nós, né? E isso faz com que as empresas se tornem mais humanas, né? É muito mais amor, muito mais contato para aproximar as pessoas. Então eu acho que tudo isso faz a gente ressignificar que de fato as empresas existem para servir as pessoas e não o contrário. Eu fico imaginando que essa questão toda da hierarquia, né, Alberto? Essa questão da hierarquia, que antigamente o chefe ficava isolado numa sala. Eu sou da época do jornalismo, onde a gente tinha os aquários, que ficavam os editores-chefes, enfim. E existia sempre aquela coisa da hierarquia. E eu imagino que nas empresas também, claro, o presidente fica numa sala, os diretores em outra, os gerentes em... Hoje em dia a gente vê tudo muito mais na horizontal. Isso é uma tendência moderna, isso foi constatado a partir de alguma pesquisa, isso realmente traz mais produtividade? Essa horizontalidade está se refletindo muito também na pirâmide hierárquica, né? Como você mesmo já adiantou, né, Márcia? A gente vive uma lógica de tentar simplificar as relações. O mercado vem dando um nome, inclusive até bastante pesado, para demonstrar um pouco aquelas empresas que ainda são adeptas do comando e controle, né? Está se falando em apartheid corporativo. Olha só, que nome Olha que forte. loucura. Muito forte, né? Então, quando alguém vira chefe, vira líder, né? Ele passa a ter, ou ela passa a ter benefícios que os funcionários não têm, um carro na garagem, vaga, secretária, ou seja, até um convênio médico diferenciado. Mas por quê, né? Não faz mais sentido. Daqui a um tempo a gente vai rir disso, né? Eu falei, como assim? As empresas tratam diferentes os seus colaboradores? Não pode acontecer. Então a gente passa por um processo de ressignificar a lógica
das relações. E isso também chega na forma como a gente trabalha, né? As empresas chamam de open space essa lógica de fazer com que a comunicação flua. Então não tem mais baia, né? As salas de reunião ainda existem em grande quantidade, mas todo mundo trabalha junto, todo mundo se olha, gera um aspecto também perigoso, porque muita gente não fica muito à vontade de repente fazer uma ligação para casa, ou entrar em umas redes sociais, ou olhar alguma coisa para distrair. Vai que o meu chefe olha justamente na hora que eu estou olhando o horóscopo, você é julgado, né? Também é ruim. Ou mandando uma carinha, um coraçãozinho para alguém, né, Roberto? É Mas ruim, isso né? também tira... Essa questão da privacidade também virou uma maneira de se você tratar diferente o comportamento humano, né? Porque se você não tem essa privacidade, como é que você fala? Aonde você fala? O que você diz? Né? O tempo está evoluindo muito rápido, né? Eu venho de uma época onde você tinha até dois tipos de perfis na rede social, né, Márcia? Você tinha o perfil pessoal e profissional. Hoje já não faz muito sentido, né? Você é um só, online, offline, pessoal, profissional, na sua casa. Isso mostra, as pessoas não são pizza, né? Lá em casa eu sou metade calabresa, aqui eu sou mussarela. A gente é um só, né? E aí a gente vai para aquele lado, né, de pessoas que também atuam muito nas redes sociais, e a gente sabe que algumas empresas, antes de contratar, olham as redes sociais para saber qual é o perfil daquela pessoa, né? Isso vem assim num pensamento sobre o marketing pessoal. Muita gente acha que quanto mais postar ou postar coisas bonitas, isso cria um marketing pessoal. Até que ponto isso ajuda ou atrapalha? Isso hoje é quase que uma condição fundamental, né, para um profissional conseguir demonstrar muito do valor, né? Existem duas grandes estratégias que um profissional pode adotar hoje. A primeira delas é o marketing de conteúdo, né? O que você posta, né? Quais são as suas posições, o que você admira, como é que você vive, interage com o meio, né, onde você está inserido, né? As pessoas elas vão analisar, elas vão olhar para as suas redes sociais. E, obviamente, é impossível a gente não fazer um pré-julgamento, né? E que seja positivo esse pré-julgamento. E, além desse marketing de conteúdo, deveria existir também um marketing de relacionamento, né? Quem você conhece? Aonde você está inserido? Com quem você interage? Então, é interessante o profissional avaliar que ele deveria se aproximar de pessoas que são relevantes para a carreira dele, né? Não dá para a gente tentar ser amigo só de alguém que trabalha numa empresa onde eu estou participando de um processo seletivo. O tempo todo eu preciso colocar o meu net para work. Tem gente que não faz networking, só faz net. Se eu começo a incluir um monte de gente na minha rede, eu só tenho net. A questão é como é que eu faço esse net para work, né? Eu tenho visto também algumas empresas se posicionando em assuntos, vamos dizer assim, polêmicos, porém muito importantes. A questão de raça, de gênero, né? A questão do meio ambiente. As empresas também têm que ter um posicionamento obrigatório. Não sei se você viu, deve ter visto agora a Ben Jerry, que está numa briga saindo de Israel por causa da questão palestina. Quer dizer, isso agora também foi incorporado às empresas, as empresas também têm que se posicionar, mesmo empresas que, vamos dizer, uma empresa que vende sorvete não estaria envolvida numa causa política ou regional, né? Essa mudança vem acontecendo, né, de maneira muito recente no Brasil, né? A gente vê algumas empresas que mudam o logo, principalmente no mês de junho, né, o mês da diversidade, trocam seus logos, colocam o arco-íris, mas nos Estados Unidos, por exemplo, você já começa a ver empresas que adotam aquela linha do Tom Peters, né? O Tom Peters tem um livro maravilhoso chamado Humanocracy, né? Humanocracia, né? As empresas são feitas de humanos, né? De seres humanos. Então você pode se posicionar. E algumas empresas americanas, né, no Brasil, acho que isso ainda vai levar um tempinho, passam a se posicionar a respeito de posição política. Somos contra ou a favor do governo que está aí. Somos contra ou a favor da maioridade penal, da liberação das armas, da pena de morte, da prisão perpétua. Temas muitas vezes polêmicos que muito executivo tem medo de se posicionar em nome da companhia com medo de perder cliente. Então você começa a ter a ascensão do que se chama de gig economy, né? G economy. É uma economia muito mais informal, direta, vulnerável, autêntica. Você olha para uma empresa, ela fala, né, por meio da sua marca, do seu posicionamento. Não é apenas um posicionamento institucional. As empresas ganham uma persona viva. E isso tem sido muito bom, né, para quem arrisca, né? Claro que vão existir críticas, mas no frigir dos ovos eu acho que é um avanço que nós vamos ter, né?
Quer dizer que a gente vai ver cada vez mais as empresas tomando posições em relação a assuntos que nem sempre estão no core business dela, quer dizer, que não tem relação ao negócio dela, mas tem um posicionamento que vai dar uma, vamos dizer assim, uma satisfação ao consumidor de como é que do produto que ele está consumindo. Aquele produto Sim. que eu estou consumindo tem uma linha que eu concordo ou não concordo. Você acha que cada vez mais o consumidor vai optar por essas empresas que têm um posicionamento claro? Vai, isso eu acho que é um caminho sem volta, viu, Marcelo? Os consumidores, eles têm hoje um poder de decisão e de influência absurdos, né? Antigamente, a gente tinha muita dificuldade de reclamar, né? Tinha que ir no Procon, tinha que entrar na justiça de pequenas causas. Hoje, o seu principal argumento para influenciar a solução de um problema é entrar numa rede social. Você faz uma reclamação, marca a empresa, marca um monte de influencers, rapidamente as áreas, né, de relacionamento com o investidor ou mesmo de marketing das companhias percebem que às vezes é melhor devolver a conta de luz, né, cobrada em duplicidade, do que ter que obrigatoriamente entrar numa disputa com alguém que tem 58 mil seguidores. Né? Então, eu acho que, e da mesma forma acontece o contrário, né? Se você é muito bem atendido, se você tem uma experiência do cliente incrível, fantástico, é super bem atendido, recebe bom dia, um e-mail diferenciado, tratado como gente, você também influencia positivamente para essas 50 mil pessoas. Quem vai conseguir se destacar no mercado vão ser empresas que vão fazer a leitura desse Zeitgeist. Né? Zeitgeist é uma palavra em alemão que significa espírito do tempo. Tem gente que está lá atrás ainda, tem gente que já está à frente. Como é que a gente reconhece que uma companhia está para frente do seu tempo, está acompanhando o seu tempo, e que ali você vai ser um profissional que vai ser, vamos dizer assim, que vai conseguir crescer? Existem alguns pontos que a gente pode olhar, porque tem pessoas, mas ali se eu entrar ali eu vou ficar séculos, não vou conseguir o meu espaço. Existe algum ponto de reconhecimento? Eu acho que sim. Falando um pouco como cliente, né? E vamos falar um pouco da questão que a gente pode adotar para essa questão do funcionário, né? Você conhece uma seguradora quando você tem o seu sinistro, né? Quando o teu carro Isso é quebra, verdade. né? Quando roubam teu carro, você tem uma batida, você conhece a seguradora que você tem. Dentro das empresas acontece a mesma forma, da mesma forma. Você tem líderes, você tem chefes, você conhece muitas vezes as empresas quando elas passam por problemas. Então, se eu estou chegando para trabalhar numa companhia, eu deveria investigar como essa empresa lidou na crise. Tem uma palavra que as empresas vão ter que responder daqui a um tempo atrás, né? Uma frase muito importante, uma resposta que é: aonde vocês estavam na crise? Como vocês se posicionaram? Vocês ajudaram? Vocês liberaram os profissionais? Como vocês lidaram com a dificuldade? Vocês cortaram? Vocês contrataram? Vocês investiram em treinamento? Eu acho que a melhor forma que a gente tem agora para avaliar as empresas de hoje é avaliar como elas lidaram no momento de maior sofrimento que elas passaram. Elas estavam unidas, elas se desfragmentaram, teve muita crise, teve fofoca, os líderes foram fortes, né? Eles conseguiram estar próximo dos funcionários ou abandonaram? São perguntas incríveis que a gente pode fazer para saber quem é a empresa de verdade, quem são os líderes dela, né? Acho isso perfeito, né? Porque eu acho que só quem passa pela crise sabe como sair dela, bem ou mal, né? É uma onda que muita gente tem que surfar, alguns caem. Agora, com relação até à pandemia, que a gente falou nessa grande crise que é justamente a gente está vivendo há quase um ano e meio, né? O que você, como analista dessas empresas e que presta muito serviço para elas, o que você observou de mais contundente, fora essa questão do home office, né? Você acha Uhum. que isso veio para ficar? A gente já sabe que isso tem coisas que estão sendo meio híbridas, mas qual foi o maior impacto que você viu? Foi na Impacto, produtividade? o impacto foi na produtividade, mas foi numa lógica de que muita coisa, muitos dogmas do mundo corporativo caíram rapidamente, né? As empresas, ao longo do tempo, foram criando artefatos de cultura lindos, né? O quadrinho de missão, visão e valores sempre foi demonstrado com muito respeito. Olha, os nossos valores, a nossa missão. E aí teve empresa que quebrou e a missão, visão e valores não foi suficiente para impedir a quebradeira. As empresas começaram a perceber que existia a necessidade, por exemplo, de pensar menos em competências e pensar mais em emoções. Quando você entra numa companhia, a maior parte dos valores era foco na execução,
excelência operacional. E você já pensou em ter uma companhia com paciência, amor, relações genuínas? Acho que esse é um dos grandes aprendizados. Nós somos feitos de pessoas, né, Márcia? E não só performance, não só resultado, né? Pois é, mas isso parece assim um sonho impossível, né? Porque antigamente isso jamais seria pensado, porque as pessoas pensavam em produtividade, lucro e economia. Quer dizer, é uma mudança de paradigma muito grande em relação às empresas. Eu queria perguntar a você, você acha que isso é uma questão do mundo digital que também influenciou, das novas gerações? Essa mudança veio carregada por esse novo pensar jovem que começou a chegar no poder nas empresas? Eu acho que tem uma influência muito forte, né, dessa juventude que chega, né, de uma geração Z, de uma geração Y. Eu tenho uma crítica um pouco dolorida, né, já perdi alguns amigos quando eu falo isso, né, mas eu acho Ah, que a nossa geração tem presidentes hoje, ou pelo menos o board das companhias, que são constituídos por engenheiros, administradores, contadores, um ou outro advogado, pessoas que, na sua maior parte, da maioria, vêm de exatas, né? São pessoas que olham bottom line, olham custo, entrada de receita. Quando você vai propor um novo produto, alguma coisa inovadora, não é a linguagem desses caras, né? Eles estão lá para administrar. É muito difícil você tentar propor uma mudança radical para alguém que fez administração, engenharia. Essa turma toda está no board. A gente começa a ver algumas empresas que começam a colocar mais profissionais comerciais, jornalistas, gente que vem de inovação, criatividade, RH. São pessoas que são de áreas que estão acostumadas a lidar com adversidades, menos número e mais relações. Quando a gente começar a ter boards de companhia que privilegiam a diversidade, e a diversidade não só de gênero, a diversidade etária, que é fundamental, muitas empresas não conseguem ter uma diversidade etária, é muito duro, né? Privilegiam aquela turma dos 30 aos 40 anos e deixam de lado os acima de 40 e 50. A diversidade de raça, a lógica, né? A McKinsey, KPMG, Deloitte, todas essas companhias mostram que empresas diversas geram mais EBITDA, geram mais bottom line. Mas ainda assim você tem uma mentalidade, né, da época do onça. Aí não adianta, né? Aí a empresa quebra mesmo. Né? por exemplo, você está falando isso tudo, eu estou me lembrando da grande polêmica que foi a entrada da Anitta no board de um banco. O que você, como analista dessa área, achou de tudo isso? Isso é positivo? Isso deve acontecer? Isso traz insegurança para quem está investindo? Eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade de fazer essa leitura, sabe, Márcia, porque a Anitta, ela representa uma linguagem para os jovens, né, ou pelo menos para essa geração Y e Z, que é incrível. Né? Eu acho que se o objetivo dessa instituição financeira for justamente levar inovação, porque já é uma instituição inovadora, né? Ela já quebra paradigmas. Se o objetivo for criar um vínculo para que a Anitta traga ideias novas, inovação recorrente, eu acho que foi muito bem escolhido. Agora, se for na linha do marketing, né, vamos trazer a Anitta, porque mais um monte de gente vai comprar os nossos cartões, eu acho que é uma mensagem errada que se leva para o mercado. Então, eu acho que como tudo é muito autêntico e genuíno, daqui a um tempo a gente vai começar a saber qual foi a real intenção da companhia. Se foi aumentar a base de clientes, porque ela é uma influencer, né, das maiores hoje no mundo, inclusive já na América Latina, né, ou se de fato a presença dela leva uma inspiração pela oxigenação de novas alternativas de criação, de produtos. Eu acho que a gente vai conseguir ter essa certeza daqui a um tempo, se foi uma boa escolha ou ruim, mas o mercado vai julgar isso impiedosamente. Eu tenho a impressão que a gente vai ver isso lá na frente também, que nem você, porque se agregar muito mais clientes, aí sim vai ter sido um aporte positivo, né? Vamos Uhum. ver o que vai acontecer, ainda não tem. Agora, esse mundo pós-pandemia, como é que você está vendo, Alberto, esse mundo pós-pandemia? Que a gente ainda não chegou lá, a gente está vendo a quinta onda, sabe, entrando no Sudeste Asiático, na Índia, a gente está vendo chegando nos Estados Unidos. Como é que você está vendo esse momento aqui para o Brasil? Acho que o Brasil tem desafios fundamentais. Em primeiro lugar, conseguir imaginar e conseguir mudar rapidamente algumas estruturas internas, né? As empresas elas têm
ainda muitas políticas, investe-se pouco em treinamento. Nós temos em muitas empresas uma liderança muito difícil, né, de estar aberto para novas ideias, e a gente passou pelo caos, né? A gente fez um grande... não foi, o brasileiro tem uma dificuldade muito grande de lidar com a instabilidade. O brasileiro gosta de previsão, né? Eu não sei se os nossos ouvintes do podcast sabem, mas o Brasil é o país que mais consome horóscopo, tarô, previsão do tempo. Gente, isso eu não Incrível. sabia. É incrível isso, hein? Nós não gostamos de surpresa, né? O brasileiro gosta de controle, gosta de estabilidade. E quando chega, por exemplo, uma crise como essa, todo mundo corre para tudo quanto é lado, né? A gente perde essa estabilidade emocional. Eu acho que uma das grandes lições das empresas é começar a planejar menos. Muitas companhias, você faz um planejamento estratégico para os próximos 2, 3 anos. Faça agora um planejamento para os próximos 3 meses. Né? Dissemine a informação 3 rapidamente. meses? 3 Máximo, né? meses, Alberto? É Máximo, né? mesmo? Já se discute a próxima crise do planeta, que é a inversão dos polos da Terra, né? Os polos magnéticos. Então, isso é uma questão geológica, né, que deve fazer com que a gente fique sem internet, sem eletricidade por até 1 ano. Né? A gente vai se comunicar por telex, né, por Quer código dizer que a gente vai Morse. voltar aos sinais de fumaça? Aí existe a possibilidade? É inacreditável isso. A tendência é que a gente tenha revoluções críticas em curto espaço de tempo, né? Então, eu acho que a gente sai muito forte, sai extremamente resiliente, mas as empresas têm que entender uma lógica. Existe um autor belga chamado Luc de Brabendere, né? Ele fala que até a mudança está mudando. Olha que interessante, né? Até a mudança está mudando. Então, a gente tem que entender que mudança vai ser a regra do jogo. A companhia, as empresas do país vão ter que se reinventar o tempo todo. Não dá para ficar rodando nos velhos dogmas, na velha estrutura o tempo todo. Vamos se reinventar, destruir e reconstruir o tempo todo. Alberto, eu estou me lembrando de você falando essa questão toda da reinvenção, que alguns anos atrás se falava que o brasileiro era muito mais preparado para as mudanças pela característica da improvisação que o brasileiro tem, de assimilar várias, vamos dizer assim, várias funções, e que o fato de ter vivido muito com a inflação deu ao brasileiro uma capacidade de reinventar-se muito grande. Será que é isso que a gente vai precisar daqui para frente, esquecendo a questão toda da inflação, que foi um problema grave que nós tivemos no Brasil durante algumas décadas, mas essa reinvenção já estaria no nosso DNA e é isso que vai nos fazer sobreviver às crises? Eu acho que sim. Nosso desafio agora é conseguir conseguir tirar bons aprendizados de tudo que a gente viveu, né, Márcia? O Giuseppe de Lampedusa, né, tem uma frase super legal também, né? Ele fala: é preciso que tudo mude para que nada mude. Então, a gente precisa entender que a pandemia explorou, deixou aberto os nossos gaps, as nossas deficiências, né? O Brasil tem uma deficiência muito grande em educação, escolhe muito mal seus governantes, tem muita dificuldade de reconhecer seus erros. Nós não gostamos de muita sinceridade que apontam as nossas dificuldades. Eu acho que a gente precisa agora fazer uma grande reflexão de quais são as mudanças de comportamento que a gente vai ter. As empresas já têm uma lição aprendida a duras penas. Muitas quebraram, muito desemprego, muita gente desalentada. E o que eu faço com essa informação? Vou começar a votar em gente, por exemplo, que só parece ser honesta, ou porque parece um pouco comigo, ou eu vou colocar gente competente, né? Eu acho que é um desafio que a gente tem pela frente, viu? Vamos ver se a gente tem um CEO para o Brasil, né? A gente padece de bons líderes, né, em todo lugar. Pois é, eu acho que tem que profissionalizar a estrutura, Precisa. sabe? Porque não é possível a gente continuar como está. Agora, Alberto, quer dizer, e você se considera uma pessoa pessimista ou otimista em relação a esse futuro próximo que a gente tem que avançar? Eu acho que eu sou uma terceira via, viu, Márcia? Eu gosto de ser um Que otimista bom! comedido. Terceira via é sempre bom, né? Terceira via, né? É sempre bom, né? Fica a mensagem para quem estiver ouvindo, né? Terceira via é importantíssimo. Eu sou um otimista comedido, né? Eu acho que o otimismo, ele tem um lado um pouco romântico, né? De ver a vida, vai tudo ficar bem, uma hora vai chegar alguém que vai resolver. Não, não vai, né? Esse lado pessimista, às vezes, precisa falar para nós, né? Ninguém vai chegar, não vai chegar um super-homem, uma Mulher Maravilha, vai propor uma solução mágica, vai tudo. Nós temos que trabalhar.
Nós temos que avaliar por que a gente toma essas decisões erradas, por que a gente deixa de investir no nosso desenvolvimento. A gente precisa o tempo todo se comparar com o que a gente foi ontem, né? Se a gente quiser ser um pouquinho melhor hoje, já é ótimo, né? Todo dia um pouquinho melhor. Isso ajuda demais. É por isso que aqui o nosso podcast é ontem, hoje e amanhã, porque a gente não pode eliminar o passado, porque ele está ali. O presente a gente tem que viver com as consequências do passado e tem que planejar e tentar melhorar o futuro. E eu quero te agradecer muito, Alberto Reutemann, por essa nosso podcast, foi maravilhoso e voltamos assim com vários outros assuntos no futuro, se Deus quiser. Obrigado, Márcia, parabéns pelo podcast, parabéns pelo teu passado, pelo teu presente, e estou entusiasmado para ver o teu futuro, porque você sempre contribuiu com esse segmento, com tudo que gira ao redor da política, da economia, do que é social. A gente precisa de pessoas como você sempre. Muito obrigado. Muito obrigada, Alberto.